Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, de volta ao nosso podcast, falando da qualidade de vida, né? O nosso novo logo. Eu aqui, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral, na nossa terceira temporada, demorou um pouquinho, mas está saindo, né? Pois Você é, já deve ter percebido que a gente mudou aí não só a nossa logo, como o nosso propósito aí, que agora é psicologia e qualidade de vida, que mostra um pouquinho do que a gente está querendo transmitir, do que a gente está querendo falar em termos de psicologia do esporte. E essa temporada vai um pouco por esse caminho, né? Falando um pouco dessa capacidade de se reinventar, da repaginação, da criatividade, não é isso, Mar? isso mesmo. A gente está fazendo um convite para nós mesmos e para vocês ouvintes sobre quando é que a mudança aparece e o que a gente faz com a mudança, né? Então, pensando nessas mudanças, nós ficamos pensando muito nessa ousadia, nessa coragem, nessa criação, e como é que é falar dessa criatividade, né, Adriana? Sim. É um processo como muito gestáltico, né? A gente não vai abandonar a gestalt terapia, assim, porque as mudanças profissionais estão intimamente ligadas às mudanças pessoais, né? Não tem como separar, não. Isso aqui é só profissional, isso aqui é só pessoal. Então, o nosso processo, nós estamos em mudança constantemente, né? E os nossos processos pessoais, os nossos processos profissionais estão crescendo também. E a gente está tentando acompanhar isso para algo que faça mais sentido para a gente e para você que ouve, falando de criatividade. E começar falando sobre o que a gente está entendendo por criatividade, né? Se a gente pega lá na origem da palavra, que vem lá do grego, né? Esse prefixo aí que tem a ver com crescer, né? Criar criatividade tem a ver com crescer, com se desenvolver, com inovar, né? Com produzir coisas novas. Então é isso que a gente está buscando aqui nessa nova temporada e falar de uma maneira ampla também sobre como usar essa criatividade para o nosso crescimento na vida, seja como atleta, seja como profissional, seja como pai, mãe, irmão, filho, enfim. Sabe que desde quando ficamos pensando nesse terceiro movimento junto aos podcasts, é bem essa palavra, movimento, né? A vida é cíclica e se nós não acompanhamos as mudanças do nosso sócio histórico, a gente acaba ficando. E esse ser estático não nos permite a criatividade. Portanto, movimentar, ousar e criar, acho que são as palavras que carregam esse terceiro movimento. Como é você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu treino, dentro da sua família, dentro da sua relação? Como é que está acontecendo tudo isso nesse segundo semestre do ano de 2023? Como é que isso está acontecendo, né? É, Você está permitindo criar novos movimentos? Ou por medo de fazer o novo, você continua agarrado no antigo? Como é que é isso? Quando a gente fala de criatividade, de estagnação, a gente fala da famosa zona de conforto, né? Aquela onde nós gostamos de estar quentinhos, né? Protegidinhos. E ser criativo é poder dar um passinho para fora, né? Dessa zona de conforto. Não precisa ser o tempo todo, não precisa arriscar o tempo todo, né? Mas experimentar fazer diferente. Tem um texto que é também um áudio que eu gosto muito. Depois a gente pode colocar também como referência lá no nosso Instagram, que é lido pela Simone Spoladori, que fala sobre isso, mude, né? E as pequenas mudanças no dia a dia, comer num restaurante diferente, mudar o sofá de lugar, comprar um sabonete com um cheiro diferente,
comer com a mão trocada, com a mão que você não usa tanto. Pequenas mudanças, né? O quanto que a gente vai se acostumando a fazer sempre a mesma coisa da mesma forma e vai ficando nessa zona de conforto, né? E não cresce, porque a criatividade não vem, né? A estagnação vem impedindo aí essa possibilidade de expansão. Quando a Adri fala da zona de conforto, é muito isso, né? A criatividade nos provoca a sair da zona de conforto. Ela nos provoca a mudar alguns estilos, algumas posturas, e, e esse medo de fazer novos enfrentamentos, né? Então, o que é a criatividade? É fazer da situação que eu tenho no momento novas novos Novas movimentos, possibilidades, né? novas possibilidades, novas falas, novos ajustes, e muitas vezes nós acabamos não fazendo por medo de não ser reconhecido, de não ser validado pelo outro. Então, quanta necessidade nós temos de algumas habilidades dessa criatividade. E é isso que a gente vai tentar falar nessa terceira temporada, né? Quais habilidades são essas? São inúmeras. Nós não vamos conseguir falar de todas, mas a gente vai tentar falar de algumas, né? Isso. Eu acho importante dizer também, pode ser que quando a gente fala de criatividade, te remeta à arte especificamente. Eu mesma, a Marta está falando, eu estou revisitando aqui a minha história, e eu sou uma pessoa que por muito tempo eu falava, mas eu não sou criativa, eu não sou uma pessoa criativa, me ajuda porque eu não sou uma pessoa criativa. Nesse sentido mesmo da arte, que é algo até que não foi talvez tão desenvolvido lá quando eu era criança e tal. Mas se a gente olha dessa perspectiva dessas habilidades, e é claro, ao longo do tempo, né? Pode ser que realmente a Adriana, lá de 15 anos de idade, não fosse tão criativa assim, porque tinha algumas habilidades que eu não tinha muito desenvolvidas. Mas hoje talvez eu não seja tão criativa mesmo artisticamente, mas olhando para a vida, né? A criatividade na vida é algo muito mais amplo, né? Não é a capacidade de fazer um desenho legal, de misturar cores, de fazer uma melodia, mas é algo muito maior que é de essa habilidade para a vida mesmo. Né? E hoje eu me sinto uma pessoa super criativa nesse sentido, de poder fazer várias coisas, de poder fazer, desenvolver capacidade mesmo, né? Desenvolver novos recursos, de usar, improvisar, né? De ousar, experimentar, estar aberta a novas situações. Acho que criatividade é um conceito muito amplo. E eu não sei se você tem também essa experiência até de vida, né? Mas para mim, eu acho que por muito tempo a criatividade ficou muito atrelada à arte. E aí, se eu não sou boa em artes, eu não sou criativa. Não, não é isso, né? É algo muito maior. Você trouxe a palavra abertura, né? E a abertura, ela é exatamente algo que me permite lidar com aquilo que acontece naquele momento. Eu não penso e faço. Posso até me arrepender de ter feito aquilo, mas também aprendi com aquilo. A abertura é poder lidar com aquilo que eu não lido. Então, por exemplo, enquanto eu cuidava de alguns afazeres, meu pai cuidava de outro, meu marido de outro, meu filho de outro, minha filha de outro. E a partir do momento em que eu não tenho mais o pai, eu não tenho mais o marido, eu não tenho mais a filha, eu não tenho mais o filho, como é que eu lido com isso, né? E também isso acontece no trabalho. Se aquele técnico não é mais o mesmo, o outro técnico que vem num outro formato. O chefe que vem tem uma outra forma de pensar e trabalhar. Como é que eu lido com isso? Então, é a abertura ao novo. O ser criativo é o primeiro passo, né? É abrir-se para o novo e fazer os movimentos que você consegue naquele momento. Muitas vezes as nossas resistências vêm dessa dificuldade, né, de se abrir para o novo. Estou acostumada a fazer sempre daquele jeito, olhar sempre nessa direção, né? E tem essa dificuldade de olhar para o novo. Eu estou falando aqui, estou lembrando de um conto que eu li na nossa segunda temporada, o do menino, a flor de caule, como é que é? Da flor que o menino vai desenhar.
quer desenhar um monte de coisas diferentes, a professora Sim, fala, não, você vai desenhar uma flor assim, né? E sim. como que isso também, muitas vezes, no processo educacional, essa criatividade é podada, né? Você sabe que eu tenho um paciente que ele pratica tiro ao alvo e ele é advogado. E ele conta que quando ele estava na segunda série, a professora pedia para ler em voz alta. E ele era muito tímido, então ele tinha muita dificuldade de ler em voz alta na sala. E ela dizia, e ela um determinado dia disse para ele: Você nunca vai ser nada na vida, porque você não lê, porque você não se expressa, porque. E isso foi uma coisa tão forte para ele que quando ele tem a primeira audiência onde ele tem que falar, ele começa a tremer o corpo inteiro e ele tem essa cena de volta na cabeça dele, o impeditivo, o bloqueio. E ele ali respira forte, faz aquele diálogo interno e fala: Você não existe, eu vou te matar hoje. Ele fala para essa professora depois de mais de 30 anos, né? Um homem de 40 e poucos anos que teve isso aos 8 anos de idade, e ele consegue falar, e a partir desse momento ele se liberta. Ele se liberta porque, naquele momento, ele cria uma condição de fazer diferente. Então, acho que é um exemplo bem real desse vivido, né? Lindo, muito legal. É, é, foi muito, foi uma cena impactante, onde, ao contar, muitas emoções foram afloradas, né? Mas Uhum, foi um processo muito dolorido, mas e muito complexo para se chegar onde se chegou. Mas olha aí uhum, a importância do processo. Uma criatividade não nasce do dia para a noite, ela é um sim. processo, né? Ajustado. E a gente falando de esporte, para não perder o hábito, né? O quanto que é importante e o quanto que muitas vezes é difícil falar de criatividade num ambiente tão recheado de regras, de deverias, né? Com coisas tão fechadas às vezes. O que que pode, o que que não pode, né? Mas justamente esses os atletas que se destacam muitas vezes são esses que conseguem fazer algo diferente do óbvio, diferente do que todo mundo faz, né? Por isso eles se destacam ali. Isso serve para qualquer profissão, né? Eu como psicóloga, como que eu posso exercitar essa criatividade? Você como empresário, como vendedor, como pintor, não importa, né? Como fazer algo diferente? Hoje as redes sociais estão aí e se destaca quem faz algo diferente, né? Se destaca não por ser melhor do que o outro, mas por exercitar essa capacidade, por usar as suas habilidades de uma maneira ampla, né? E quando você fala de regras, as regras engessam. Ao Uhum. mesmo tempo que elas nos dão norte, nos dão a condição de seguir, que elas são muito importantes, São necessárias. elas também são situações para serem revisitadas no seu dia a dia. Como é que eu posso cumprir essa regra sem me perder de mim, né? Porque muitas vezes eu cumpro a regra, mas me perco de mim. E quando eu me perco de mim, esse potencial, essa habilidade da espontaneidade, da criatividade não existe. Uhum. Então, aqui fica um convite também a você que cumpre regras e que é sempre bom cumpri-las, porém, de que forma poder cumprir sem se perder de quem você é? Nem todas as regras, nem todo o tempo, né? Também poder ter flexibilidade em alguns momentos para poder saber quando que dá para dar um passinho para fora da caixinha, né? Vamos dar um pequeno spoiler do que vem por aí nessa temporada? Do que a gente Sim, vai bora falar? lá, bora lá. Algumas habilidades, né? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui, porque eu não sei se eu lembro de todas, Eu não. também não lembro, não, vou colar também. Nós vamos falar um pouquinho das inteligências, do conhecimento, né? Sim.
dos treinos e das soluções de problemas. Isso. A coragem de arriscar, né, que vem desse medo de fazer algo diferente, do medo de errar, do medo de, né, de fracassar, e a coragem de poder fazer algo novo. O amor, amor é coisa pra caramba, daria uma temporada enorme, né, inteira, mas para a gente falar um pouquinho desse amor próprio, o amor é o que se faz, né, para poder também exercitar essa criatividade, é importante ter essa postura amorosa. O que Vamos mais? falar também das funções de contato, né? Que além dos 5 sentidos, ainda tem o falar e o movimentar. Vamos Uhum. falar um pouco dessa responsabilidade social, né? O habilitar-se para responder socialmente. Observação e curiosidade, eu sempre falo muito, né? Seja curioso, se interesse por quem está à sua frente, né? E isso a gente também ampliando aí, ser curioso, tentar ver como é que isso pode ser diferente. Vou observar aqui como é que faz, e vou, né, experimentar, e vou me interessar por algo. Empatia tem a ver com isso também, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e para isso precisa da observação, precisa da curiosidade. E, por E último, nós vamos falar do gerenciamento do tempo e do espaço, né? Como é que é a minha capacidade de existir quando eu consigo me situar no tempo e no espaço? Que lugar é esse que eu estou e que tempo é esse que eu utilizo para estar, né? Para uhum. ser. Então, acho que é um pouco dessa habilidade de ser criativo que a gente vem trazendo aí nessa terceira temporada. Isso, também com episódios especiais para não perder o hábito. Vamos chamar algumas pessoas também criativas na nossa profissão, pessoas também, né, que estão aí exercitando essas habilidades que a gente acha que podem acrescentar aí para você que está ouvindo e passear um pouquinho por esses temas aí. A gente espera que vocês gostem, que vocês curtam aí, consigam entender, captar do que a gente está falando nessa nova temporada, que é um novo ciclo, na verdade, não é só uma nova temporada de podcast, né? Acho que é um novo ciclo que a gente está começando aí de novos projetos, novos objetivos. Vocês viram aí que não basta falar, né? Temos que treinar primeiro nós duas, né? O exemplo, Então, né? Tem que dar o exemplo. então demorou um tempo para nascer, mas nasceu. Nasceu. Então tá certo. Então até mais, até o próximo, né? Acompanhamos vocês aí, espero que em todos os episódios. Até Abraços, até lá. mais. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.